Ale pediu para avisar que hoje ele não vai poder estar conosco, ele teve um contratempo e, bom, o nosso encontro segue, a gente está reunido aqui, hoje é um dia que a gente recebe visitas, né, esse encontro é aberto a todos, né, muita gente que não é do Instituto e da EPP está aqui participando conosco, então esse encontro Nuvem Infinita, ele vai ser conduzido pela Bernadette Biagi e pelo Inácio Gerber. E, bom, Bernadette e Inácio, é com vocês. Só queria fazer essa pequena introdução e deixá-los à vontade aí para... Inácio, você estava apresentando uma proposta, né? Pode, sim, por gentileza, dar prosseguimento aí. Tá. Eu vou ler, porque assim fica mais compacto. Então, o título da palestra é As concepções criativas e os detalhes, a clínica e as instituições. Claro, o título já sugere que eu estou colocando as concepções criativas da psicanálise de um lado e os detalhes institucionais como um outro lado. Eu tenho uma introdução aí para que eu vou acrescentar isso. Acho que é melhor assim já ficar. Bom, apenas, nesse artigo, eu procuro enfatizar as diferenças marcantes entre, por um lado, as concepções criativas atemporais, que norteiam tanto a clínica psicanalítica quanto as contribuições da psicanálise e as demais áreas do saber. E, por outro lado, os detalhes relativos e datados. Eu estou colocando isso em relação a concepções criativas absolutas e atemporais. Passam as datas, né? E, então, como eu disse, os detalhes relativos e datados das práticas institucionais pragmáticas. Ambos são necessários, mas me parece fundamental distinguir a importância absoluta, como eu disse, das concepções criativas em relação à importância relativa dos detalhes. Bem, eu devo o título desse artigo a Gregory John Chaitin, um reconhecido como um genial matemático contemporâneo, mais que isso, um pensador das ciências de um modo abrangente e que admite a contradição, tornando obsoleto o princípio do terceiro excluído de Aristóteles, né? Que a renegava. Só lembrando, né, o princípio de Aristóteles é que nós temos um objeto A e um objeto B diferentes entre si, não é permitido, não cabe, né, dentro da ciência de Aristóteles, um terceiro elemento que seja igual ao mesmo tempo de A e de B. Ficou claro, né? Dois elementos diferentes, como é que a gente pode ter um terceiro que seja igual aos dois? Claro, na lógica racional da matemática, não. Mas, na lógica do inconsciente, sempre. Não toma conhecimento disso. E o inconsciente é contraditório à nossa lógica consciente. Tem uma lógica própria. Eu lembro sempre a frase de Bion, né? Prefiro falar infinito e infinito do que consciente e inconsciente. O inconsciente é infinito, né? Algo que nós não podemos, às vezes, visualizar, imaginar, mas podemos inteligir, podemos pensar sobre isso. Então,
Como eu dizia, ele é um dos criadores dessa matemática aleatória que amplia consideravelmente o âmbito da física matemática, disciplinas inseparáveis. Chaitin também se dedica, e aí eu chamo a atenção, à teoria da informação algorítmica, e ele propõe que ela é a chave para resolver problemas complexos da biologia na sua busca por uma definição formal de vida, sua origem e evolução. E se dedica também à neurociência ao abordar o problema da consciência. Bem, por que eu começo, né, com matemática? O que é a vida e o que é a consciência? Esses são dois mistérios insolúveis, agora e talvez, muito provavelmente, para sempre. Como definir o que é a vida, por que a vida e por que a consciência humana, né? Do que isso é constituído? Temos hipóteses, né? Então, esses são os dois mistérios insolúveis até agora, como eu disse, talvez para sempre. Talvez colegas psicanalistas possam estranhar que um matemático seja levado a se debruçar sobre campos aparentemente tão diferentes como a psicologia, a biologia, a neurociência e todo o repertório científico em constante mutação. Ele não é único, mas parte de um movimento científico contemporâneo em que as disciplinas se permitem compartilhar suas concepções criativas sem preconceito de posse. Esse movimento é denominado transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade vai além da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade, ao propor aquilo que permeia e abrange a totalidade das disciplinas. É diferente. A interdisciplinaridade compara duas disciplinas diferentes ou mais. A multidisciplinaridade utiliza várias disciplinas com uma função prática, né? A transdisciplinaridade vê o conjunto de todas as disciplinas e tudo que relaciona todas elas. Eu vou colocar uma série de dados sobre isso, para ficar mais fácil de compreender. Mas acho que a ideia inicial é as fronteiras entre disciplinas ficam relativizadas. Claro, isso se refere muito a essas definições, definições não exatamente, maneiras de ver a transdisciplinaridade em oposição a disciplinas que disputam entre si quem tem a verdade ou se tem que passar por essa ou aquela, mas não. Imagina que o conjunto do saber humano tem uma conformação multiespacial, multidimensional, em que tudo se relaciona com tudo. Nós fazemos recortes que possam nos interessar. Então, a transdisciplinaridade vai além dessas duas, a propor o que abrange todas as disciplinas. Ela considera que todas as áreas do saber são recortes multicomunicantes na infinita trama do conhecimento humano. Não existem disciplinas isoladas nessa trama. Edgar Morin, todos conhecem, né? Eu admiro muito, é um dos seus criadores da teoria da complexidade. Quer dizer, nada é assim, tudo é completo, tudo se soma nessas coisas, né? E a transdisciplinaridade. Eu vou citar algumas citações dele. Uma
em que ele diz: a transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas para aquilo que as atravessa e as ultrapassa. Duas outras questões dele, duas citações, falando dessa complexidade. A complexidade é um progresso do conhecimento que traz consigo o desconhecido e o mistério. E ela nos traz, sob a forma de poesia, a mensagem do inconcebível. É muito bonito. E a outra que eu gosto muito, a computação mais vertiginosa é menos complexa que a mínima ternura. Essa é fundamental no sentido que, como psicanalistas, nós fazemos a clínica das emoções. Então, uma separação entre emoção e razão deixou de ter sentido, porque todo pensamento implica num conteúdo emocional. Esse conteúdo emocional que passa por todas as disciplinas, né? Então, eu devo o título desse artigo, como eu disse, a esse Gregory John Chaitin. Bom, isso eu tinha visto já, vamos passar para diante. Muitos anos atrás, eu tive o privilégio de assistir a uma conferência dele em São Paulo, onde ele propôs que em todas as áreas do conhecimento humano, recortes disciplinares da infinita trama do saber, existem as concepções criativas e os detalhes. Eu achei muito interessante a colocação e adotei, né? No caso da psicanálise, a concepção criativa fundante de todas as escolas do pensamento psicanalítico é, sem sombra de dúvidas, a postulação por Freud do inconsciente. É fundador, né? Qualquer escola, e hoje em dia, toda e qualquer área da psicologia, etc., incorpora a psicanálise, aceitando de alguma maneira esse inconsciente, né? Já entra até na gíria, na linguagem coloquial, etc. Então tem o inconsciente e mais a atitude do psicanalista que propicie uma aproximação ao processo inconsciente do analisando através do processo inconsciente do analista. Lembrar que Freud denominou essa atitude no texto de 1912, né, em que ele propõe isso, é, né, fundamental ter conhecimento desse texto, recomendações ao médico, na época, né, praticando a psicanálise, onde ele coloca a questão da atitude psicanalítica. Então, nesse momento, eu acrescentaria que a gente pode ver duas vertentes na psicanálise. De um lado, as elaborações teóricas, que na verdade não são teorias, são conjecturas, como aliás em todas as áreas da ciência, mas particularmente na psicanálise, nós temos conjecturas em constante mutação à medida que o conhecimento vai se ampliando, né? Temos 100 anos, né? Mais do que isso, né? 450 anos praticamente de psicanálise. Então, Freud chamou essa atitude atenção livremente suspensa ou flutuante para liberar uma associação livre de preconceitos. São dois conceitos indissociáveis e concernem analista e analisando, ou seja, a atenção flutuante e a associação livre. Ele começou propondo a associação livre para o analisando e a atenção flutuante para o analista. Mas, ao longo do texto,
ele coloca como indissociável tanto para analista como analisando. Sem ter estar numa atitude de atenção flutuante, sem seletividade, né? Ouvir sem se preocupar com o sentido pontual, com o conjunto, para captar a associação livre. Para poder associar livremente, o que é sempre uma tentativa, claro, nós temos que estar quase se esquecer de si mesmo. É um pouco essa ideia, né? Bem, o que ele chama de concepções criativas são aquelas que revolucionam o state of art, o nível de contemporaneidade de qualquer disciplina, tornando as concepções anteriores ou obsoletas ou contingentes. Casos particulares de uma nova concepção mais abrangente. Clássico, né? A física de Newton, que era considerada total, com teoria da relatividade, todas essas desenvolvimentos, ela se torna verdadeira, contingente, dentro de uma série de limitações. Para esse campo funciona, mas o campo se expandiu para a física atômica, a mecânica quântica e tudo mais. Então, essas concepções criativas acrescentam uma nova visão de mundo, uma nova Weltanschauung, como se diz, anseio do mundo. Alteram nossa maneira de pensá-lo, mas podem ser sentidas como uma agressão ao senso comum datado, às certezas datadas, aos dogmas preconceituosos. Então, repare, quando eu disse consciência, o inconsciente é uma concepção criativa, porque ele não se refere unicamente à psicanálise. A psicanálise não tem a posse desse conhecimento. Ele se transforma num conhecimento geral e que agride um senso comum anterior e propõe coisas novas que vão se incorporando a essa visão do mundo. A psicanálise, sem dúvida nenhuma, mudou uma visão do mundo prática. É só olhar jornais, revistas, textos, já não falo nem nos livros, né? Como é que ela está presente sempre, né? E Chaitin denominou detalhes que, de início, pode-se pensar que detalhes como uma coisa menor e tal. Sim, de certa maneira menor do que a concepção criativa, mas muito importante também. Qual a diferença? Ele chamou os detalhes os desenvolvimentos técnicos que decorrem e práticos que decorrem de uma concepção criativa. E, como consequência, os bens utilitários produzidos pelo trabalho cotidiano, físico ou mental, exercido por autores diversos, como operários, técnicos, artesãos, cientistas, artistas, psicanalistas, etc., etc. Num termo metafórico, a mão de obra e seus produtos. Ao denominá-los detalhes, Chaitin não está reduzindo sua importância, mas enfatizando seu caráter disciplinar em relação ao caráter transdisciplinar das concepções criativas. Ou seja, algo que uma concepção criativa que surge no campo da medicina, como foi o caso de Freud, ela vai condicionar, contribuir para todas as outras disciplinas, em relação a um detalhe que é privativo de uma determinada disciplina, o uso prático que ela faz, né? Então, é preciso ressaltar que os objetos produzidos decorrem de uma opção ética em suas finalidades. Como exemplos gritantes,
a energia atômica e a inteligência artificial, elas podem ser utilizadas para a construção ou para a destruição, para a paz ou para a guerra, para a vida ou para a morte. Então, só mais um trechinho. No subtítulo desse artigo, eu vou insistir um pouco para ficar mais claro aquilo que eu disse antes. Associo concepções criativas à clínica e os detalhes à instituição. Vem a pergunta: como conciliar a liberdade inata necessária ao processo emocional inconsciente na sessão, que eu chamo uma concepção criativa, com as contingências e as necessidades da, entre aspas, vida lá fora? Os detalhes, ambos têm sua importância, mas quero enfatizar a necessária percepção que estamos lidando com dois diferentes patamares de intenção. A concepção criativa, no caso da psicanálise, fundamental, é o encontro da dupla na sessão para se entregarem ao que eu chamo jogo do inconsciente. É um jogo entre analista e analisando, com regras muito fluentes, né? E eu chamo jogo porque é interessante quando nós atendemos, né? Há um momento que a gente sente que está havendo uma tentativa de psicanálise, vamos chamar assim, em que o paciente sacou de alguma maneira do que se trata, seja pela atitude dele, né, e pela... Fábio Herman, que foi um psicanalista muito interessante da sociedade, faleceu cedo, ele chamava que a gente cria o homo psicanalítico. O sujeito vem, pode ter uma experiência anterior de leitura, etc., mas é que ele começa a participar do jogo. E as regras, né, fluentes, como eu disse, vão sendo sacadas, digamos assim, por ele. Ele sente quando essa coisa flui de uma maneira diferente, né? Mas tudo pertence à psicanálise, todo o processo, até que alguma coisa dessa se estabeleça, claro. Não há nenhuma cobrança do analisando por isso, né? E quando eu falo em detalhes, eu me refiro às regras institucionais que procuram, na melhor das hipóteses, facilitar esse encontro entre analista e analisando, em qualquer lugar. E, na pior das hipóteses, quando as instituições procuram disciplinar com regras ad libitum, à vontade, né? Instituições psicanalíticas correm o risco de codificar regras próprias, contingentes e datadas, como se fossem verdades incontestáveis. Por outro lado, podemos chamar de detalhes criativos a prática diária, o trabalho dos psicanalistas nos seus consultórios. Era mais ou menos isso que eu queria colocar, talvez uma provocação, que toca exatamente do que se trata, né? A atitude, a clínica, a própria visão da psicanálise, né? Como ser tomado como um conhecimento que se abre. A obra de Freud é maravilhosa, porque ele vai botando para trás, ele vai transformando certezas de certos momentos em ou coisas obsoletas que são deixadas, né? Quer dizer, no estudo de história da psicanálise sempre serão interessantes, mas com visão dele do método psicanalítico, né, da prática psicanalítica, coisas vão sendo deixadas de lado e outras vão acrescentando, e sempre abrindo no sentido que jamais teremos certeza. O resto dessa palestra que eu vou fazer, não vou entrar agora, é
eu percorro um pouco a evolução da matemática, da física, das outras ciências, como é que nesse século, a partir do século passado, a certeza da ideia que chegaríamos a um conhecimento de todas as coisas é contraposta até por teoremas e demonstrações que jamais chegaremos lá. Sempre teremos mistérios pela frente. E daí que eu comecei com a questão da consciência e a questão da vida. E como elas abrangem agora todas as áreas. Só para terminar, há um ponto que hoje em dia existe um princípio na ciência que se chama princípio antrópico. O que quer dizer isso, né? Qual a interferência da consciência do ser humano? E aí pode parecer espantoso, né? Mas isso está sendo estudado, né? Com muito detalhe, com muito interesse. Qual é essa possível participação da consciência humana na cosmologia de todo o universo? Quase como, né? É um princípio muito discutido, né? Kant, né? Um Kant assim, radicalizado, de que nós, de alguma maneira, o ser humano, determina, pelo menos, esse universo que a gente conhece, porque esse é onde a gente está inserido. Mas hoje se fala de múltiplos universos e etc. Tudo isso tem uma certa relação, ajuda a pensar essa ideia do inconsciente. Então, essa um pouco é a ideia do texto, né? Então, gostaria de conversar sobre isso, ou aquilo que ocorrer a vocês, claro. Eu estava pensando aqui de deixar um pouco livre, né, para manifestar, né? Eu acho que seria legal a gente ouvir como que foi reverberando, né? Mas só quero dizer assim, quando deu o título, Inácio, eu fiquei pensando assim, bom, mas para onde vai o Inácio com esse título maravilhoso, mas que estava distante, assim, foi muito prazeroso escutar como que você foi dialogando, né? Essa questão das concepções criativas, né? E a questão dos detalhes institucionais, né? E por onde você foi caminhando? Eu pensei um monte de coisa, mas eu acho que vamos ouvir um pouco, assim, como é que cada um sentiu, né? Essa leitura, mas assim, quero te agradecer porque você foi conseguindo separar, discriminar coisas importantes para a gente poder dialogar. Porque você fez várias discriminações, imagina a riqueza de todo o trabalho que você vai apresentar lá, né? E se não for aberto, se de repente depois, né, você puder acabar de ler conosco e, né, nos deixar compreender como é que você foi pegando a matemática, como que você foi trazendo esse lugar do encontro. Porque, para mim, é como se você tivesse falado uma série de coisas, mas tivesse colocado uma lupa ali, né? O que é esse encontro aqui? Como é que a gente pode caminhar com os pés nos dois lugares? O que compõe, né? E aí eu pensei em umas coisas, mas eu acho que vou deixar aí um pouquinho aberto, né? Antes de estar tomando aqui um pouco a palavra. Bom, gente, boa noite mais uma vez a todos aí. Inácio, você foi falando e eu fiquei, assim, muito impactado por uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, né? Quando você traz esse jogo livre entre as concepções criativas e os detalhes, eu fiquei pensando naquele... Tem um conceito kantiano de belo, que ele falava que a beleza, né, o belo, é o resultado do jogo livre entre a imaginação e o entendimento.
E ficou um paralelo na minha mente de que você fez algo muito parecido com essa ideia e de uma maneira muito fluida, né? Onde você traz essa ideia das concepções criativas, que eu colocaria do lado da imaginação, e o entendimento que são as regras e esses detalhes que vocês chamam, que estruturam dentro de cada área do saber e do conhecimento humano aquela prática, né? Assim, só para começar a aproximar, eu queria destacar isso que me chamou muita atenção, assim, entre a maneira como você colocou, né, como você discorreu a sua ideia, e essa ideia do belo, da beleza em Kant, né? Que eu não quero aqui dizer que necessariamente o belo é o belo do Kant, mas esse belo do Kant, que me parece bastante interessante também, além de outras belezas que sejam possíveis, conceitualmente falando, eu acho que está muito próximo, para mim, pelo menos, daquilo que você foi, da maneira e do jeito que você foi colocando suas ideias, que para mim foi muito, como a Bernadette falou, foi muito gostoso, assim, de ouvir, né? Essa fluidez e esse jogo livre que você foi fazendo entre uma coisa e outra, nos conduzindo, assim, pela trilha do seu pensamento. Só uma pequena assim, abordagem ou uma pequena observação minha para a gente começar a conversar. Gente, eu queria dizer o seguinte, quem quiser falar, levanta a mãozinha e a gente vai passando a palavra aí. Fiquem à vontade para falar e se manifestar, perguntar, colocar ideias. Estamos aqui. E dentro dessa linha que eu proponho associação livre. De certa maneira, como, né, as coisas eu vou construindo, é importante que vocês coloquem associação livre, o que veio e tal, né? Porque aí dá uma... esquenta, né, a conversa. Não fiquem preocupados com o que sabe, o que não sabe, onde está e tal. Não. Que tipo de coisa isso desperta? Que tem essa questão da instituição. Eu vou falar na Sociedade de Psicanálise, e, claro, em outras partes, que são uma crítica às sociedades da IPA, na qual eu fui formado e tal, né? Mas tantas instituições como essas, né? Divulgando a psicanálise da melhor maneira, e como poder perceber o que é o essencial, digamos assim, e o que é mutante, vamos dizer assim. Eu gostaria muito de ouvir umas associações livres que isso desperte. A gente tem a Manola, em seguida a Lilian. Pessoal, boa noite. É a primeira vez que eu participo desse encontro. Estou muito feliz de ter conseguido vir, espero poder retornar. Estava em dúvida quanto à metodologia, mas agora já entendi, né? Então, associando, enquanto você apresentava, Inácio, a primeira ideia que eu tive quando você usou o termo concepção, né? Concepções criativas, foi quase que imediato a questão da realização de uma pré-concepção. Aí, de imediato, veio a ideia de que você estaria, então, falando de uma concepção a partir da realização de uma expectativa. Mas você trouxe a questão da matemática aleatória e da matemática aleatória que me pareceu ligada à criatividade. Você estava se referindo, então, eu estou aqui associando, que a realização na experiência de uma expectativa é o que possibilita uma experiência de encontro criativo, vamos pensar na clínica, né? Onde paciente e psicanalista podem deslocar a visão de um fato, de um vértice para outro vértice, né? Mas o que ficou em termos de dúvida é de como o aleatório pode agir nessa realização, nessa experiência de encontro criativo, nessa mudança de vértice.
quando a gente pensa numa situação de sofrimento. Aí, se você pudesse falar um pouco dessa articulação entre o aleatório na clínica, o aleatório articulado à criatividade, por exemplo, num encontro em que algo é realizado na experiência clínica. Então, ficou isso na minha cabeça, o impacto do aleatório na experiência de criatividade necessária para essa mudança de vértice, né? Que é possível num tratamento psicanalítico. Mas eu quero agradecer, viu, todo mundo, grupo imenso, muito bonito. Olha, não sei se a Bernadette quer falar antes alguma coisa. Não, assim, eu quero falar assim, que foi, onde eu fui também, né? Mas talvez você queira falar um pouco, alguma coisa para a Manola, para o Mauro. Né? Olha, por associação, eu tendo a aproximar a realização, quando o Bion fala em realização, né, com a experiência emocional. Em que medida a realização de toda uma teoria ou dos conhecimentos de um, dos conhecimentos de outro, do analista, do analisando a vida, etc., né? Quando a experiência emocional está sendo vivida o tempo inteiro, claro. Não só numa sessão de análise em que fica concentrada, né, pelo isolamento, pela intenção, etc., né? Mas isso vale para qualquer encontro humano, né? Como as emoções não se sujeitam às regras clássicas da matemática. E daí é que vem essa junção, né, dessa aleatoriedade. É uma outra lógica, a lógica do inconsciente. E eu estou frisando isso, é que todo esse desenvolvimento matemático encontra o inconsciente como um pioneiro dessa maneira de pensar as coisas, né? Então, é como se essa busca de uma realização de uma experiência emocional, talvez pudéssemos dizer, como dizia Bion, de ele se realizar lá. Há uma compreensão mútua, alguma coisa que vem, que de repente, tanto o analista como analisando, percebem que se tocou em alguma coisa, né? E então me parece que é um pouco por aí, né? Poder se livrar, aí vem sem memória, sem desejo, sem compreensão racional prévia ao entendimento, né? O reverie, esse estado de devaneio, né? Em que vamos associando, se desapegando de si mesmo o analista, né? Então, não é sem memória, sem desejos, né, que se possa lembrar ou não. Não, é no singular. Sim. Sem memória, sem desejo. No sentido amplo das coisas. Sem preconceitos, sem expectativas. Poder ouvir, zerando, quase se zerando para ouvir o outro. Bom, aí a Bernadette vai ter muito para falar, que eu acho que, claro, tem isso a ver, né? A gente esquecer de si para poder ouvir o outro em toda a sua estranheza, né? Foi o que me ocorreu, não sei se mate com aquilo que você colocou, mas eu acho que sim. Então, eu gostaria de ouvir a Bernadette também. Então, ficar ouvindo você, Inácio, é sempre muito, muito bom. Ouvir as perguntas, né, daí a Manola, Mauro, né? Mas eu estava pensando, na hora que você começou, na questão de concepções criativas, né? Pensando justamente onde está o meu eu. Eu acho que esse é um problema, uma questão aí, né? Até me lembrou, assim, onde está o Wall-E, sabe? Eu fiquei pensando assim, esse é o maior problema, onde está o Wall-E? Porque se for para o criativo, eu acho que nós vamos ter que frequentar o escuro da coisa, assim, não está claro, não vai ficar claro.
E aqui tem a ver com o eu que eu vou construindo sobre mim, sobre o que penso, sobre a minha condição de estar no encontro, no entre, né? Se eu quiser, vamos supor, os detalhes institucionais, que tem a ver e são importantes, mas se eu for para uma área de dominar, vamos sair do livre. Aí não tem nada infinito mais, né? Agora, na prática, qual a disposição que eu tenho de deixar esse eu não estar à frente? Porque se ele ficar ali, eu não vou escutar, eu não vou... Aí ó vai para o beleléu, porque não tem mais ó, não tem encontro naquele lugar, né? Ou tem um encontro, se quiser forçar, mas um encontro narcísico, que já não é um encontro, na verdade, né? De que compõe o encontro? Quando o Mauro fala da imaginação, é mesmo, né? Mas assim, como é que é frequentar o escuro? É uma prova, eu acho que é uma prova pessoal, que a gente vai entrando nela até a gente compreender que a gente vai ter que soltar algo. Porque enquanto eu estiver preso por uma necessidade, por uma falta, por um medo, eu não me jogo ali. Eu vou contar uma experiência que, aproveitando, falando que eu estava lá no Japão. Nessa viagem eu passei por, acho que 12 templos. Né? Eu ainda falei que eu quero conhecer o Japão, porque eu não conheço o Japão, eu só conheço no vértice de monja. Né? Toda vez que eu vou é no vértice de monja. Né? Mas eu tive que passar em 2 templos, que são os templos mais tradicionais do Japão. Um chama Sojiji e o outro Heiheiji. Porque eu ia ter que ser abade por um dia no templo. Nós éramos 4, 2 brasileiros e 2 franceses. A gente recebeu uma titulação de mestres em budista. Né? Então, mais ou menos isso. Não tem nenhuma importância, mas na formação tem importância, que está significando que você está em condições de ser um mestre zen. Tanto que a gente troca o nome para Osho. Né? Então, nada que tenha muita importância isso, mas é um caminho. Só que esse caminho, eles te ensinam uma cerimônia 3 horas antes, ou às vezes na hora. Só que é cheio de detalhes. É cheio de detalhes institucionais. Vários detalhes. Você tem que fazer isso, aquilo, tudo cronometrado, tudo com sinos. Tem muitos detalhes. Que não dá para a gente esquecer que tem esses detalhes. São cerimônias, né? Só que se a gente fica preso nos detalhes, a gente sai do encontro com as coisas. Não encontra mais. Porque eu estou ali me cobrando algo, porque eu estou ali... Sair de uma área de imaginação, de uma área criativa e do encontro do meu eu livre. Meu eu não está livre, está cheio de detalhe. Gente, são muitos detalhes, não dá nem para explicar quantos. Muitos, muitos. E não é que você tem tempo de aprender, não. Às vezes te ensina um negócio, acaba 10 horas da noite, 5 horas da manhã, você tem que estar lá fazendo aquela cerimônia. Então, é uma experiência que, para mim, a minha, e foi dos outros monges também, né, porque nós conversamos, né? Se eu ficar presa no meu eu de detalhes, ele não está livre. Mas aí eu não tenho encontro com nada também. Eu não tenho a sensação de que eu existi, de que aquele momento existiu, é como se eu estivesse fora do instante que eu estou nele.
Porque eu estou presa demais a cobranças, a detalhes, sabe? É um eu que tem que responder a algo, não é um eu do encontro. E a gente estar ali e ter que achar o eu do encontro para poder participar com todos os detalhes que estão ali, que você tem que fazer, não tem outro jeito, né? E você sentir que você está vivo, inclusive. Porque vai chegando num ponto, os detalhes, que você nem existe mais. Né? Você não tem aquela sensação que você está vivendo aquele instante, que ele tem importância para você, que ele é vivo, que você tem que encontrar com cada coisa que você faz. Então, eu acho que existe uma dificuldade pessoal no que o Inácio apresenta, assim, concepções criativas e detalhes, né? Você pegou, para mim, assim, a grande dificuldade que a gente tem. Eu posso ficar nos detalhes, só que eu não estou no encontro. Eu acho que quando a gente está no detalhe institucional, você não encontrou nada. Você simplesmente ou aceitou, ou aprendeu, ou cumpriu algo. E as concepções criativas, eu acho que é a hora que a questão está o eu. Onde está meu eu? Se o meu eu estiver lá nos detalhes, ok. Mas se eu quero um eu de encontro, o que o Inácio falou, encontro da dupla, no jogo dos inconscientes, não dá para ficar presa ao detalhe. Eu vou ter que tirar meu eu da frente. Porque esse eu cheio de concepções, esse eu cheio de tarefas numa análise, numa hora analítica, pode ser que aconteça o encontro ou não. Todos nós aqui temos experiências como analistas e também como analisando. Quantas vezes a gente sentiu que teve um encontro ou não? Não é que foi ruim, mas encontro. O que é encontro? O que é isso que o Inácio está colocando? Encontro da dupla. Esse jogo. O que é encontro? Eu posso estar ali, mas meu eu está institucional, nos detalhes, ou em alguma necessidade minha também. Né? Mas o que é isso de você tirar isso e entrar no escuro? Por exemplo, lá no templo, nas duas grandes cerimônias que eu tive que fazer, porque em todos os templos a gente tinha que entrar na vida do templo, ok? Mas lá nos outros dois, que aí a gente chama de Zuisê. Zuisê é o teste final de um monge. Na formação de um monge é o teste final que ele tem. Não é? Tem que esquecer de você. Foi tão legal, eu tendo que fazer a cerimônia, porque fizemos nós 4, né? Horas que eu comparava, até eu falar assim, quero entrar no escuro desse instante. Eu comecei a deixar claro ali para mim o que eu queria naquela hora. Era cumprir os detalhes, fazer tudo, e tentar não errar, porque era isso, né? Uma tentativa de errar menos, ou eu queria estar na área do encontro, no encontro do instante, com tudo que estava ali, com as pessoas, tinha normalmente muitos monges assistindo e participando das cerimônias. Eu quero estar viva. Eu me perguntava isso na hora que eu estava ali, porque é muito difícil. Eu ainda dei um azar ou sorte de que quando fez a inscrição, o meu nome era o primeiro. E aí, porque o segundo, o terceiro, observa. Eu não tinha quem observar. Né? Não havia essa possibilidade para mim. Então, eu dava a chance para os que vieram depois de mim
de corrigir os meus erros e pensar, não é assim não, é assim, né? Ou me seguir, né? Eu não tinha chance de ninguém, né? Que foi legal, porque, por um lado, eu tive que tomar uma decisão. Eu quero estar viva ou não? Eu quero estar viva nesse instante irrepetível, sabe? Único da minha vida, desafiador de perder esse eu que vai estar com a roupa arrumada direito. Gente, é muito pano. No último templo, o manto que a gente usa não é o nosso, é o manto que eles têm. Como eu sou pequena, eles pegaram o menor manto que tinha, mas mesmo assim ele era grande em mim, sabe? Teve uma hora que você tinha que subir num lugar muito alto para fazer a cerimônia lá em cima. Os templos, gente, são assim, é muito grande, não dá para calcular o tamanho, a grandeza de tudo que tem nesses lugares, é imenso. Tinha que subir assim, aquele tanto de pano, né? Sem olhar o degrau. Eu falei, gente, eu vou cair aqui. Se eu fosse olhar os detalhes, eu estava ferrada, porque era pano. Eu fazia assim, pisava na minha roupa, no manto, né? No oquessá, que chama, um manto. As mangas da roupa são enormes, é muito pano, é muito detalhe. Se eu ficasse presa aos detalhes, talvez eu acertasse um pouco. Quando eu fui subir, esse foi o pior pedaço da cerimônia para mim, né? Assim, se eu fosse subir assim, nos detalhes, talvez eu acertasse um pouco. Não sei. Só que eu tinha que escolher se eu queria estar no encontro daquele instante, com aquelas pessoas, viva na minha vida, que estava acontecendo ali naquele instante, sabe? Era muito preciosa a decisão ali, né? Quando eu comecei a subir, pisar, eu falei, eu quero estar viva. E aí eu entrei no escuro das infinitas possibilidades. Se eu tropeçasse, tropeçava. Eu ia levantar. Era escuro, porque eu ia perder o controle, né? Porque se eu estou nos detalhes, eu posso controlar de certa maneira? Posso, né? Quer dizer, eu tenho que ficar assim, ponho a manga em algum lugar, né? Faço discretamente, puxo minha roupa junto com o manto discretamente para não pisar nele. Só que eu não estaria presente, entregue ao escuro de subir, esquecendo dos detalhes. Eu acho que é uma escolha que talvez a gente tenha que pensar pessoalmente na nossa vida e na nossa prática também profissional. É o que você quer ali naquela hora analítica. Acho lindo quando o Inácio faz o encontro da dupla. Sabe? Se eu colocar muitos detalhes, o meu eu estiver à frente, eu não acredito que esse encontro exatamente faça transformações da dupla. Não é do paciente. É no escuro daquele encontro ali. Tem muita coisa, o instante. Ele te dá tantas alternativas se você optar por ele. Porque você vai ir para o foco do escuro. Mas só que o instante é de uma riqueza infinita. Infinita, só que nós não nos entregamos ao instante. A gente fica preso no eu, nos detalhes, e aí a gente não está ali vendo uma coisa maravilhosa que está acontecendo ali naquela hora, que eu sei lá o que é. É uma disposição para ficar no escuro, para ficar no instante, para ter concepções criativas, para ter encontro.
E eu acho que isso é para a nossa vida mais do que nossa vida profissional, um pedaço de nós. Né? É a hora que nós estamos ali fazendo alguma função, trabalhando, né? Mas a nossa vida não é só aquilo ali. Como que a gente está conduzindo a nossa vida? Com concepções criativas, vida, né? Ou com detalhes? Porque tudo tem detalhes. Tudo. Aqui, no caso, a gente está falando de psicanálise, nós vamos apresentar esse texto. São detalhes institucionais, né? Mas eu fico me perguntando assim, como que cada um de nós está entrando no encontro? O que é encontro da dupla? Vai ficar escuro. Não vai ficar claro. Mas um instante, aqui precisa de ter alguma fé, de fato. Né? Uma fé perceptiva, de fato. Porque porque o instante ele não está construído. Ele não está construído, ele está só se manifestando. Ele vai manifestando. Tipo, sei lá, pisei no oqueçá, no meu manto. O que será que tem ali no instante que vai ser criativo? A minha relação, sei lá, vai que alguém me ajuda, que eu não estava contando. Alguém vem, como aconteceu. Quando eu subi o 3º degrau, porque o negócio é imenso, muito alto. Chega lá em cima, você vai fazer cerimônia que só quem faz, que tem esse grau, é que vai conhecer lá em cima. Os monges não conhecem, só quem vai fazer os UIC, que conhece. O que tem lá em cima? Que, na verdade, eu nem sei direito o que tem. Assim, pode dizer, é tanta coisa que na hora que eu cheguei tinha que fazer um monte de reverência para lá, para cá, e eu nem sei exatamente. Mas eu queria estar viva e presente no instante. Eu acho que isso é o encontro, na minha opinião. E isso são as concepções criativas que é prestar atenção, porque o instante te dá coisas. Nós não acreditamos, talvez, no instante. Talvez a gente tenha pouca fé no instante que a gente está nele. Teve uma hora que eu agarrei e o monge que subia antes de mim, mas aí ele era que estava conduzindo a gente para subir, né? Ele já tá. Teve uma hora que eu fiz, ele levantou meu oqueçá atrás. Eu não esperava isso. E isso formou um encontro ali. Só que é escuro. O instante é escuro. É minha forma de enxergar. Estou dando esse exemplo, mas eu acho que o encontro da dupla é no escuro. É porque ele é livre, justamente. Para ele ser livre, só tem um jeito, no escuro, porque senão ele não fica livre. E eu acho que essa é um deslocamento do óleo. Onde está o óleo? Onde está meu eu? Se ele ficar aqui no instante, o encontro vai acontecer. Porque ele está todo aqui. Ele não está em outro lugar. E todo o meu passado está aqui junto comigo, é lógico. Tudo que eu sou, tudo está ali. Só que acho que tem um deslocamento aqui, né? E eu acho que quando Inácio distinguiu tão bem, eu estou assim, curiosíssima por esse texto, Inácio, ainda mais que você passeia pela matemática, né, por tanta coisa, assim, quanta riqueza que tem para a gente poder dialogar aqui, né? Então é isso, quando você estava contando, Inácio, eu fui pensando sempre assim, onde que esse eu está? Se ele está no encontro, que eu é esse? Ou ele pode estar fora do encontro, ok? Mas ele está fora do encontro. Né? Pode estar em qualquer lugar, inclusive nos detalhes institucionais. Mas onde que está, né? E aí, assim, isso para mim foi muito bom, porque quando eu abrir mão, eu consigo lembrar
da alegria dos meus erros, dos meus detalhes, porque eu fiz o encontro nas cerimônias. Se eu ficasse nos detalhes, talvez eu tivesse num grau de ansiedade que eu nem ia recordar o que aconteceu ali. Bom, desculpa a gente ter ido longe, mas eu quis dar um exemplo de uma coisa assim, como uma prática, como analista, mas também como uma praticante do encontro, do instante das coisas, né? Eu acho que isso dá um sentido para a gente, feito nós estamos aqui agora, né? Isso dá uma sensação gostosa de existência, né? Não é assim, acabou o encontro. Não, a gente pode ficar aqui, porque é uma área gostosa, é o que o Inácio coloca, assim, um jogo. Na sessão analítica, um jogo dos inconscientes. Inconsciente, para mim, é o que está escuro. E se a gente jogar no escuro? Ao invés de querer dominar o escuro, dominar os inconscientes, ou qualquer outra coisa, assim, e se a gente fizer o jogo que o Inácio coloca? O jogo, encontro da dupla no jogo do inconsciente, dos inconscientes da dupla. Aí é bacana, porque escuro, é novo, sabe, está acontecendo ali. Desculpa ter delongado, tá? Mas o que passou aqui comigo, Inácio. Não, foi ótimo, porque alguém vai dizer que isto não é psicanálise, que é aquilo que eu estou propondo, no sentido geral da atitude. Pensei umas coisas, mas queria ouvir que alguém pudesse colocar. Lília? Ai, Bernadette, acho que você conseguiu trazer um pouco de como eu sinto, sabe, a proposta do Inácio. Estar presente, estar vivo, é muito assustador. A sensação de estar vivo é muito difícil, você estar presente ali, vivendo aquilo. É por isso que a gente procura os detalhes, que é para dar um contorno, né, para a gente se sentir mais seguro. Pelo menos é a forma que eu vejo e a forma que eu entendi do que você disse. A primeira vez que eu fui fazer análise, eu estou aqui na EPP acho que tem uns 8 anos. Primeira vez que eu fui para análise, eu fui com um papelzinho. Eu vou falar isso. Aí a gentil da minha analista falou, me dá um papelzinho. E ficou com o papelzinho. E eu fiquei lá, e agora eu falo o quê? Eu não lembro o que eu tinha que dizer. E aí eu tive que viver um pouco da sessão, mas assim, a gente chega e se afasta, né? Chega e se afasta. E eu acho que hoje, como analista, né, quem me conhece sabe, eu tento participar do maior número de grupos que eu posso, mas não de forma voraz, para tentar entender alguma coisa. Mas quando eu vou para a sessão, é assim, eu vou realmente encontrar alguém, escutar, né? E aí, às vezes, aparece alguma coisa criativa. Às vezes, a partir de um detalhe, né? Da teoria, de um modelo, de alguma coisa. Às vezes, é de uma experiência pessoal que fez sentido na vivência do que a pessoa está trazendo. E ainda que digam que a gente não deve dizer da gente, se eu acho que cabe, eu digo. Porque, assim, eu não estou falando de mim, eu estou falando da pessoa, eu estou falando do que eu estou sentindo, do que ela está trazendo. E eu acho que o encontro é isso. E aí você diz uma coisa que eu acho que a gente... Talvez você já esteja muito mais à frente que a maioria de nós, mas saber quem eu sou para me separar do que o paciente para mim está anos-luz ainda, porque assim, saber o que sou eu ali naquele momento é muito difícil, Eu tenho aprendido um pouco de mim, e aí eu aprendo um pouco do outro também, porque quando ele fala, eu sei perguntar, mas é isso? Ou não? Como é que você sente isso? Então, eu acho que assim, o detalhe
ele faz parte, né? A gente tem que olhar para o detalhe, mas quando a gente entra numa sessão, ou mesmo como você disse, né? Quando a gente vai para a vida, se a gente conseguir se desapegar desses detalhes e ir com a gente, nossa, seria tão lindo, tão rico. Mas eu acho muito difícil viver assim, é muito intenso. Eu acho que eu não tenho estrutura ainda para isso. Eu tenho estrutura para momentos, em pequenos momentos, eu me dou a liberdade de, como você falou, entrar nesse escuro, né? Deixa os detalhes para lá, deixa tudo para lá, que se apresente, né? Mas é difícil, é muito difícil. Eu acho, e concordo com tudo que você disse, só não tenho a sua clareza para dizer, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu sinto. Inácio, é com você. Sim. Olhe. Ai, Débora. Não, eu só quero acrescentar. Sim. Tá. Eu só quero acrescentar que quando eu penso nesse escuro, eu penso num estado de entrega. É isso que me bate, assim, num estado de entrega. Porque muitas vezes a gente, principalmente no meu caso, né, que estou iniciando, né, a gente imagina que o paciente tem que chegar lá e falar, associação livre, mas e a gente? Quanto que a gente está entregue àquele momento? Então, eu acho que tirar um pouco do peso que a gente coloca ou na responsabilidade que a gente coloca em cima do paciente e pensar na gente, o quanto que eu estou ali naquele escuro, entregue e confiando, entregue e com fé, né? Eu acho que para mim ficou muito isso hoje do que a gente conversou, que é muito difícil, como a Lilian falou, a gente separar o que é da gente, separar o que é do outro, e aí a gente análise pessoal, mas eu acho que a gente prestar atenção no quanto que a gente está solta ali, é isso, é entregue mesmo, eu acho que isso é muito importante. Desculpa eu atravessar só mais uma. Porque assim, né, tem um ditado que diz, né, que na teoria a prática é outra, né? Eu acho que é um pouco isso também, como cada um percebe a teoria, cada um consegue colocá-la em prática, né? Não dá para a gente dizer, não, eu vou no detalhe, não. Eu vou no detalhe que eu sou capaz de entender e de colocar em prática, e também não fiando nele, mas tendo ele como baliza, né? E não é repetir só, não. É realmente, eu acho que um exercício, né? Abrir mão de tudo isso e poder ir livre, né? E essa liberdade é muito difícil, né? Olha, você terminou falando o que eu ia começar, que é essa questão da liberdade, de livre. Eu espero, né, que está ficando claro de que eu não proponho, é curioso, você falou numa proposta, né, depois eu vou falar disso, mas algo complicado ou para os iniciados, como todas as coisas, a experiência, a prática, né, vai facilitando, de certa maneira, às vezes dificultando, mas poder pensar num certo sentimento de liberdade, de não estar preso. Então, até Bion, uma coisa curiosa, né? Um comentário sobre Bion, que eu recebi outro dia de um colega, um texto muito interessante de um chinês, Yu Zhishang, nunca tinha ouvido falar, e ele me deu porque ele pesquisou, junto com outras obras de Bion, um conceito muito transdisciplinar, nunca tinha ouvido falar, e o texto é recente, agora de 23, que fizeram uma pesquisa na biblioteca que o Bion deixou. E 2 livros que estão lá, um do Suzuki, que é o primeiro, talvez, divulgador de toda essa sabedoria, esse conhecimento oriental, e o outro do Alan Watts. Não sei se vocês vão lembrar. Alan Watts
foi também o primeiro que, ou pelo menos de grande divulgação, que divulgou essas ideias, né? Em vários livros dele, né? E na biblioteca de Bion tinha os 2 livros. Então, é curioso que as pessoas sempre que falam um pouco, né, dessa influência da coisa oriental em Bion. E nesse livro, nesse artigo, ele assinalou as palavras grifadas por Bion e os comentários escritos na página, assim, do lado, né? Então, fica evidente, né, que o conceito de ó, né, desse estado, né, de devaneio, etc., tem tudo a ver com esse estado da filosofia imemorial, né, oriental, hoje em dia oriental e ocidental, né? Então é curioso, né, como essas coisas juntam, né? Mas eu acho importante que eu possa falar no sentido de propor uma liberdade maior. Claro, a gente se preocupa, a gente erra, a gente acerta, etc., mas é uma conquista, né? Eu acho uma coisa, é sempre uma tentativa, nunca estaremos totalmente livres. E a outra coisa, eu queria contar uma experiência que eu tive semana passada, e aí, ouvindo vocês, me veio, eu fui ver uma apresentação do Egberto Gismonti, um grande músico, né? E tinha uma apresentação dele, primeiro com violão, com um parceiro, depois no piano, cantando. Mas ele falava, começou a falar, e ele fala algumas coisas da apresentação. E aí, em certo momento, depois de umas 2 músicas, ele falou uma coisa que eu não conhecia, que é uma citação do Fernando Pessoa, em que ele diz, quer dizer, transmitindo isso para o público, quase como um pedido, não sei, um compartilhamento, talvez valha mais. Ele citou, então, uma frase do Pessoa que diz: a música não impõe, a música propõe. Então, de repente, lá no Blue Note, né, que é uma casa de shows e tal, né, bem escura e tal, um público que digno, né, de respeitar, né, a coisa do músico. De repente eu ouvi aquilo e daí para frente já foi diferente a minha audição. Eu me senti vivendo uma experiência que ele transmitiu, né, de pegou, né, de dizer, sim, a psicanálise também não impõe, ela propõe. A gente não impõe para um analisando. Não, é assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Não. A gente propõe coisas, e aí vamos conversar, né? Então, eu lembrei, quis trazer isso, como inesperadamente se aprende uma coisa que nunca... E se a gente não continuar aprendendo, tem que, acho que já sabe, para que vai viver mais, né? Ou que sentido a vida pode ter, né? Aprender com os netos, aprender com os filhos, aprender, né? Eu continuo aprendendo. Acho que eu quase diria que é uma frase pretensiosa, não é humilde, mas eu quero colocar nesse sentido de continuar aprendendo. Então, eu tive essa surpresa semana passada que... Isso. Eu vou só continuar um tiquinho, Inácio, assim, essa surpresa, ela acontece no instante das coisas, né? A gente tem que abrir um pouco esse lugar, e é claro, gente, que isso é uma experiência pessoal, cada um vai ao seu modo, né? Andando ali, né, Lília, um tiquinho de lá, outro de cá, e assim a gente vai entendendo o corpo, nós vamos entendendo qual é o lugar do encontro, porque eu acho que quando o Inácio coloca o encontro, eu acho que isso, sabe? Assim, qual é o lugar do encontro? Inácio fez um comentário assim, alguns diriam que isso não é psicanálise, né? E aí, falando em psicanálise contemporânea, né? Fico pensando assim, minha experiência com Antonino Ferro, né? Que eu estudei muito, mas análise pessoal com ele, né? E é tão bom
a gente saber que aquela pessoa está ali para encontrar com a gente, né? Assim, é óbvio que tem detalhes institucionais e que são necessários, né, para pôr a margem, para colocar... Óbvio, ninguém vai discutir isso, né? Isso aí é muito óbvio que nós precisamos disso. Mas acontece que, será que está acontecendo esse encontro, esse jogo, né? Esse instante? E até eu já falei a algumas pessoas que já, né, estiveram comigo, que quando eu cheguei na Itália, o Antonino falou que tinha uma pessoa que é a pessoa que mais conhecia o pensamento dele, que chama Maurizio Colovà. E foi com ele que eu fiz minha trajetória, né, de aprendizado fora da análise, né, no Centro Milanês, mas também com ele. E a primeira vez que eu encontrei com ele, eu estava na rua com ele ainda. Ele foi me encontrar num lugar. Ele falou: olha, se você quiser entender esse pensamento, é mais ou menos assim. Vou falar em italiano: non lasciare la mente uscire dall'istanza di analisi. Quer dizer, não vamos deixar a mente sair da sala de análise. E aqui vai nascer o contemporâneo, o escuro, a construção. E tinha essa coisa assim, a questão não era bem separar o que é meu, o que era seu, mas não trair o paciente. Eu vou colocar, e nós dois vamos pensar no jogo do encontro. A gente vai pensar as coisas e deixar fluir o que nascer. Sem uma preocupação de isso é meu, isso é seu, né? Quando eu adentrei no estudo da teoria de campo, né, dentro da perspectiva do Antonino, narratológica, né, assim, não traia seu paciente, não. Porque ali é um encontro. Está acontecendo alguma coisa ali, e não importa o que é seu, o que é dele, porque também é muito difícil a gente saber isso. Não é? É uma tarefa imensa. Claro que a nossa análise pessoal faz a gente ter mais familiaridade, mais coragem de entrar nas relações, justamente. Nossa análise, ela deveria, eu acredito, nos dar mais coragem de partir para a relação com a vida, com as coisas, né? Com os nossos pacientes, mas com tudo. Né? Não é porque eu vou dominar algum lugar, um lugar incognoscível de fato, porque eu sou aquilo que está ali naquele instante. E eu acho que o que o Inácio nos deu hoje foi a possibilidade, Inácio, da gente poder transitar, conversar um pouco. Eu sei que o tempo vai chegando e tantas pessoas poderiam estar, eu estou disposta, não tem problema com horário. Assim, mas o que aconteceu aqui hoje conosco? Né? Inácio fez uma proposta de encontro. E a gente foi deixando livremente, foi o que ele falou. Agora eu quero ouvir o que aconteceu com cada um. Não é? Vamos conversar agora? Vamos encontrar agora? Ele pôs a bola no campo. Né? Mas agora que a gente vai fazer esse lugar de encontro, ele é desconhecido. Ele não está pronto. E se eu ficar preocupada com isso, eu vou sair do encontro. Eu vou sair do jogo, né? Dessa possibilidade de acontecer isso que é tão transformador, é tão rico, aquece. Por exemplo, está aqui conversando com o Inácio, com vocês todos, mas digo com o Inácio que colocou a bola, né? É muito gostoso, porque ele está pronto para encontrar. Ele não veio, ele trouxe algo, mas ele está aqui. Eu estou disponível a encontrar. Né? Aqui eu acho que é uma pré-concepção encontrando, né? E podendo acontecer esse lugar. Né? Então, eu acho que assim, alguns diriam que não é psicanálise. Agora,
Então, o que é psicanálise, né? É uma pergunta, né? O que é, então? Às vezes a gente aquece num olhar, encontra num olhar, sem palavras, uma música, um som, uma presença, né? Bom, era só para completar aqui um pouco, né, essa questão assim, do que compõe um encontro. Não vamos trair, essa é a ideia da teoria de campo, não vamos trair não, gente. O encontro é o encontro, é o que está nascendo ali. E vamos vendo, construindo a quatro mãos. Né? Na sala de análise a gente vai construir a quatro mãos. Para chegar onde? Não sabemos. Porque a gente vai perder o controle. Mas a gente vai ter esse título nas concepções criativas. Né? Vai criar naquele instante, quer dizer, não deixa sua mente sair do encontro. É isso que Maurício Kolová me disse. Falou, você vai entender tudo está nessa frase. Não deixa sua mente sair daqui da sala de análise, não. Fica aqui, agora. E eu passei, vamos dizer assim, inicialmente foi uma análise bem diferente. Hoje, tudo bem, né? Até vou encontrar com o Antonino agora, por sinal, né, pessoalmente. Mas é uma análise, assim, interessante, porque a gente sente que está tudo vivo. Não tem uma coisa que saiu pronta de algum lugar, mas existe isso que o Inácio fala, sabe? Essa possibilidade da gente frequentar essa sensação de livre, de liberdade. Né? Eu tenho só te agradecer, Inácio, por estar trazendo essa possibilidade de trazer uma coisa tão bem estruturada, né? Já numa riqueza, você leu um pedacinho, né? Mas já numa riqueza da gente poder se expressar. Nós temos algum tempo aí ainda, não sei, né? Se alguém quiser, né, vir. Não vamos trair nosso encontro, não, né? Vou esquecer traição. Não vamos trair. A gente sentiu, pensou, não importa o quê, mas é o que é. Bom, deixa eu desligar o meu aqui, senão eu vou, né? Eu acho que... Ali, tá aí? Ali, você tá com a mão levantada? Oi, tô sim. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Sou um intruso, né? Tive a felicidade de receber o convite da queridíssima Bernadette. E eu vou falar com vocês uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu tinha prometido para mim que eu não ia falar nada, mas ficou tanto que eu resolvi dividir com vocês, que é uma coisa do misticismo islâmico. E eles têm essa prática, né, de rezar com o tapete e talvez, né, colocando a cabeça naquele tapete ali, em algum momento alguém olhou para o tapete e pensou que existe a trama, que é aquela coisa quadrada, reta, linear, que fica por baixo, e a urdidura, que é o desenho que é feito por cima, de onde surgem todos aqueles padrões, aquelas coisas. Né? E eu acho bonito porque nessa concepção as duas coisas elas são parte de uma mesma. São dois estágios de um mesmo lugar. Né? E aí a concepção ocidental, como ela precisou abrir espaço para esse pensamento lógico, científico, linear, de certa forma, assim, como existia uma oposição anterior, né, assim eu imagino, a gente tende a achar que são coisas, são dois lugares, né? Muito grato à fala do Inácio sobre esse terceiro, onde A é B, né? Esse lugar onde, ou seja, nada é nada e a gente fica ali naquele tempinho.
mas começa essa conversa sobre a importância de qual parte, de outra parte, né? Se existe uma e a outra. E aí, desse mesmo lugar da poesia do misticismo muçulmano, assim, tem um verso que, salvo engano, é do Omar Khayyam, que é uma pergunta que só dá para deixar como pergunta, né? Que é: de que serve a gaiola quando morre o passarinho? Parece um bom momento para a gente encerrar agora, né? Mais uma frase para a gente pensar, né? E quando falou de agradecer, todos nós estamos agradecendo aí, eu estou agradecendo, particularmente, porque muitas das coisas faladas aí, de alguma maneira, vão surgir nessa outra palestra, né? Super obrigado a todos. Muito bem, gente. Eu também queria aproveitar para agradecer a participação, a presença de todos, em especial ao Inácio e a Bernadette, e dizer que no próximo mês, na primeira segunda-feira do mês, nós teremos outro encontro. Nunca igual, mas talvez um pouco parecido com esse, onde a gente vai estar novamente conversando com o Inácio, com a Bernadette e provavelmente com a Alê também, que vai estar aqui conosco daqui a um mês. Eu fiquei com essa ideia desse inconsciente inconsistente, dessa lógica que quebra um pouco essa lógica aristotélica, né? E eu lembrei também muito do professor Newton da Costa, que nos deixou há pouco tempo, né? Que é o grande brasileiro da lógica paraconsistente, que construiu uma lógica que ganhou o mundo inteiro e que é justamente uma lógica que aceita a contradição e que também, sem explodir o sistema, eu acho que a psicanálise tem muito a ver com isso, né? Com esse aceite dessa inconsistência e a gente conseguir continuar pensando, mesmo e apesar de aparentes inconsistências e contradições. Gente, muito obrigado. Bernadette e Inácio, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu queria que vocês terminassem, não eu. Eu quero deixar um beijo, um abraço, um queijinho mineiro, né? Muito grato pela noite, pela possibilidade, né, da gente ter esse crescimento, né? Inácio, né, apresentar esse texto para a gente. Eu quero ver o resto do texto. Se for aberto lá na sociedade, você dá um toque. Aí eu comunico. Não, eu vou amanhã perguntar direitinho, porque lá tem o ID, uma senha e tal. Eu vou ver exatamente como é que é, e se for possível, eu mando para todos aí, ou alguém compartilha, tá?